de hoje. Nós temos uma iniciativa da CAU Cabecilla e da Universidade Interamericana para a promoção dessa conferência. Essa conferência está sendo transmitida para Paraguai, Colômbia, Brasil, desde Roraima até Paraná e Angola. Nosso conferencista está em Angola nesse momento, é o Dr. Antônio King. Dr. Antônio King, ele faz parte do Instituto Superior do Exército em Angola, é pesquisador associado da Universidade Interamericana a partir do nosso pós-doutorado, e ele vai fazer hoje um debate conosco. Foi fruto de uma pesquisa desenvolvida por ele ao longo de alguns anos. Essa pesquisa estava relacionada ao estrito sensu, uma das etapas do estrito sensu onde ele desenvolveu, e no nosso debate vai ser sobre a variação do imperativo nas formas indicativa e conjuntiva do português. Espero que nós consigamos ter um bom debate, reiterando que está acontecendo de maneira síncrona e a participação será pelo chat. Qualquer intervenção, qualquer questionamento pode ser feito no chat. Nós vamos fazer uma rodada após a explanação do Dr. Antônio King e, de maneira assíncrona, nos nossos canais de redes sociais e plataformas virtuais, nós vamos disponibilizar a nossa comunidade acadêmica científica da Universidade Interamericana e a toda a comunidade acadêmica científica mundial. Doutor Antônio, fique à vontade, fique com a palavra. Muito obrigado novamente por aceitar o convite e desejo uma boa conferência a todos nós. Doutor Antônio, seu áudio está no mudo. Aqui já está melhor. Alô? Estamos escutando o senhor. Agora escutamos o senhor. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Rafael pelo convite que me foi formulado. É sempre um prazer enorme falar diante desse público maravilhoso. Portanto, nós estamos em Angola, mas mentalmente estamos sempre no Brasil, a partir dos mídias, das conversas que acompanhamos pelo Facebook, pelo WhatsApp. Portanto, é um grande prazer falar convosco, poder partilhar aquilo que tem sido a nossa pesquisa. Portanto, eu agora vou procurar partilhar a minha tela. Não sei se conseguem ver. Professor Rafael, consegue ver a partilha da minha tela? Sim, Antônio, conseguimos ver sim. Eu peço a todos que cliquem na apresentação ou fixem a apresentação do Dr. Antônio King. Pode dar sequência, doutor Antônio. Ok. Pronto, temos aí a partilha pelo convite que me foi formulado para apresentar um estudo inicial que vai resultar na publicação de um artigo para o pós-doutoramento, no caso da Universidade Interamericana, no programa de pós-graduação em Ciências da Educação. Este é um tema que já foi explorado, mas que precisa de um refinamento para depois ser publicado e apresentado como tal. Mas estamos a fazer uma pesquisa um pouquinho saturada,
à volta daquilo que tem sido a variação do imperativo na forma indicativa e conjuntiva. Portanto, este estudo tem a ver com a questão sociolinguística, que é nada mais do que o estudo social da língua, ou verificar o comportamento linguístico dentro de uma determinada sociedade. Mas essa sociedade é apresentada por modelos escritos e orais. Nós vamos aqui apresentar a nossa pesquisa relacionada à escrita. Portanto, antes que se vá diretamente ao tema, eu gostava de fazer uma espécie de enquadramento teórico como um introito, poder situar os conceitos e o marco histórico desse nosso estudo. Portanto, eu começaria por dizer que o imperativo sempre é uma palavra de origem latina, imperatus, que pode ser definida como sendo o modo verbal que normalmente expressa, na forma do locutor, uma determinada súplica, ordem ou desejo em relação ao interlocutor. Esse modo, no caso o imperativo, do latim ao português, sofreu muitas alterações do ponto de vista morfossintático e, se quisermos, até fonético, e também mudanças na sua estrutura atrelada a construções frásicas negativas, principalmente quando se trata, por exemplo, do quadro dos pronomes de tratamento ou das formas de tratamento. Portanto, consideravelmente, há, se não, dois modos imperativos de segunda pessoa em língua portuguesa. O primeiro é o modo designado imperativo indicativo, ou imperativo de tu, que é utilizado normalmente em contextos informais para pessoas da mesma faixa etária, inferiores ou com intimidade, ou seja, numa posição hierárquica, o imperativo indicativo ou imperativo de tu, propriamente dito, é utilizado numa escala de superior para inferior. E, portanto, no nosso trabalho, a nível da recolha dos nossos dados, como dissemos, é um trabalho que atua na vertente escrita, nós podemos verificar o seguinte exemplo. Calcula, pela definição, os logaritmos e determina a sua função. Portanto, na forma imperativa, nós temos aí as formas verbais sublinhadas. Calcula e determina. Portanto, essas duas formas verbais pertencem às formas imperativas de tu ou indicativa. O segundo modo é o considerado imperativo conjuntivo, que é frequentemente usado em situações de ambientes formais para pessoas que não têm intimidades e de diferentes posições sociais. Se tivermos que fazer digamos, esquema, passaria de inferior para superior, ou seja, ao nos dirigirmos ao nosso superior ou a uma pessoa mais velha que não temos intimidade, podemos usar a forma conjuntiva ou imperativo conjuntivo, que no Brasil trata-se do imperativo subjuntivo ou simplesmente do subjuntivo. Portanto, e o exemplo que é extraído da nossa folha de prova, do nosso enunciado, é: faça a análise sintática da seguinte oração e justifique. Portanto, as duas formas verbais, faça e justifique, estão presentes no modo conjuntivo. Esses estudos que estão apresentados, segundo as gramáticas tradicionais, descrevem formas próprias para utilizar os modos imperativos, quer na forma afirmativa, quer na forma negativa. Por exemplo, para a forma afirmativa e negativa ligadas aos pronomes de tratamento formais, que fazem parte do modo imperativo conjuntivo, correspondem unicamente ao conjuntivo. Ao passo que o imperativo indicativo ou imperativo de tu serve-se da terceira pessoa do presente do indicativo ou da segunda, mas com a supressão da desinência. Por exemplo, neste caso, calcula, se tivéssemos que conjugar esse verbo, calcular, seria eu calculo, para o presente do indicativo,
tu calculas e ele calcula. Este pronome pessoal reto da terceira pessoa, neste caso, ele, que poderíamos retirar a forma verbal a seguir, calcula. Se tivéssemos que nos dirigir a uma pessoa, passaria como a forma imperativa, utilizado, digamos, numa forma afirmativa. E se tivéssemos que usar a supressão da desinência S, seria para o presente do indicativo da segunda pessoa. No caso, tu calculas. Retiraríamos apenas a desinência S para manter a forma imperativa. Prossegue-se que, por exemplo, a forma afirmativa deste modo apresenta-se independente, sendo que a negativa a depender da segunda pessoa do conjuntivo. Por exemplo, na forma negativa para o imperativo, seria não calcules, não determines, ao passo que a forma imperativa para o conjuntivo mantém-se esta forma sem dependência de nenhuma outra. Portanto, a partir dessas considerações acerca da origem e do emprego do modo imperativo em língua portuguesa, surgiram variadas pesquisas que têm sido levadas a cabo com o objetivo de compreender e explicitar os condicionamentos, por exemplo, dos fatores linguísticos e extralinguísticos que despoletam a variação das duas estratégias linguísticas, no caso do indicativo e conjuntivo, no português brasileiro como no português angolano. E esses estudos merecem um olhar muito atento da professora Marta Scher, professora brasileira, muito conhecida neste campo sobre o estudo das variações, que apresenta essas pesquisas desde 1996 até 2007, como sabemos, de uma atualização das referências bibliográficas até a data de 2017, 2018, foram também feitos estudos nesta área pela professora Marta Scher. Contamos também com os contributos da Evangelista, de Barbosa e Silva. Portanto, essas autoras observam diversos aspectos inerentes ao número de sílabas, à conjugação verbal, ao gênero, ao tipo de verbos, bem como a sua regularidade como aspectos interessantes para a análise do fenômeno linguístico referido. Durante a nossa pesquisa aqui em Angola, não verificamos trabalhos que rastreiem o comportamento das formas imperativas em variação, na escrita ou na fala, no caso do português angolano, como dissemos, e comparados, por exemplo, a outros contextos do português brasileiro. Portanto, criou-nos uma curiosidade e começamos então a desenhar a nossa pesquisa como primeira a nível do território angolano e a nível do português de Angola, para fazer um estudo comparativo relativamente ao português do Brasil. E a nossa pesquisa teve como objetivo analisar a variação do imperativo na forma indicativa e conjuntiva nos enunciados de provas produzidos por professores angolanos da Escola de Formação de Professores Ferraz Bomboco, da província do Amo, portanto, uma das províncias de Angola. Observar os fatores linguísticos e extralinguísticos que estariam no condicionamento do uso da alternância ou da mistura das duas formas imperativas, por exemplo, o conjuntivo e o indicativo. A nossa hipótese seria de que o modo imperativo na forma conjuntiva apresentava-se de forma significativa com maior ocorrência nos enunciados de provas. Portanto, para o enquadramento teórico do nosso estudo, nós, por exemplo, começamos por situar de forma sucinta o comportamento dos modos imperativos, fizemos também uma revisão daquilo que tem sido a situação sociolinguística de Angola, para podermos compreender esse fenômeno de variação. Olhamos também muito atentamente aos conceitos de linguística na visão de alguns autores, para chegarmos, por exemplo, aos pressupostos teóricos da sociolinguística laboviana, os trabalhos, por exemplo, de Labov, de 1972, traduzidos em 2008 pelo professor Marcos Bain e a professora Marta Scher, no sentido de compreendermos o fenômeno de variação e mudança,
com base nos estudos sobre a variação do imperativo e indicativo, no contexto brasileiro, olhando sempre para os fatores linguísticos e extralinguísticos. Nós também utilizamos o instrumental quantitativo chamado .verb_x, que nos ajudou a auxiliar de forma quantitativa e verificar a análise das ocorrências dos nossos dados. Portanto, para a nossa metodologia, as provas recolhidas e analisadas foram entregues pela direção pedagógica da Escola Ferraz Bombó, aqui na província do Huambo, uma das províncias de Angola, sob orientação do diretor-geral, com o objetivo de saber esclarecer a especificidade e o campo de análise deste fenômeno. Portanto, o método foi o quantitativo. Nós recolhemos cerca de 80 provas, uma prova, por exemplo, de língua portuguesa, 20, desde matemática, desde empreendedorismo, desde geografia, desde história, desde metodologia de ensino, do primeiro, segundo e terceiro trimestres letivos, das 10ª e 11ª classes de várias turmas, nos períodos laborais de manhã e tarde. Identificamos e analisamos essas formas imperativas presentes nos enunciados de provas. Portanto, a partir da leitura das 80 provas, identificamos que em alguma delas havia variação de formas para expressar o imperativo nos enunciados formulados pelos professores. Assim, optamos, por exemplo, por separar o material em 3 grupos. O primeiro grupo continha a forma conjuntiva para expressar o imperativo. No seguinte exemplo extraído das provas, leia atentamente a prova e, de acordo com a sua capacidade de síntese, responda de forma precisa. A linha B, sobre Angola, diga: prova de geografia do primeiro trimestre, da 10ª classe, da tarde de opção Geohistória do ano de 2017. Portanto, estas são as questões retiradas dos enunciados de prova para verificarmos as ocorrências das estratégias linguísticas, no caso dos imperativos, quer conjuntivo, quer indicativo ou simplesmente imperativo de tudo. O segundo material continha simplesmente o indicativo exclusivo, ou seja, as provas em que o professor apenas utilizou a forma indicativa ou imperativo de tu para se expressar ou para se dirigir aos alunos nos enunciados de prova. E os exemplos constam aí. Lê atentamente o texto e responde com satisfação às perguntas que se seguem. A linha B fundamenta a tua resposta com base no texto a seguir. Uma prova também de língua portuguesa, do segundo trimestre da 11ª classe da tarde, da opção História. Portanto, conforme podemos observar nos exemplos ilustrados, o estudo dos referidos enunciados permitiu-nos constatar com certa facilidade que os professores dessa escola usam 2 formas imperativas, portanto, indicativo e conjuntivo, na elaboração dos enunciados de prova para se dirigirem aos mesmos alunos. Os dados recolhidos nas folhas de provas foram, por exemplo, submetidos ao programa estatístico .verb_x. A partir desses dados, nós conseguimos verificar que havia 371 ocorrências de formas imperativas numa ordem de 80,4% para a forma conjuntiva, sendo 291 ocorrências de conjuntivo e 80 ocorrências de indicativos, com 19,6%, como demonstra a tabela aí fotografada. Portanto, como podemos apreciar a partir da nossa tabela,
Os dados estão esclarecedores e os resultados gerais do corpus analisado comprovam claramente que houve uma presença significativa da forma imperativa conjuntiva, neste caso, em documentos de cunho mais formais, não é? Como é o caso, por exemplo, das provas de diferentes disciplinas aplicadas aos alunos da 10ª e 11ª classes. Portanto, estas classes são as chamadas pontes para a entrada dos estudantes ao ensino superior. Por um lado, ainda olhando para a nossa tabela, a variante padrão do imperativo foi preponderante, com quase, podemos ver aí, 80,5% de frequência de uso. Por outro lado, as provas documentadas na escola não apresentaram significativamente a forma do indicativo ou do imperativo de tu para se expressar, que seria a variante mais comum, presumivelmente, não é? Presumivelmente seria a variante mais comum para o tratamento com os mais jovens. Ou seja, teria de ser, digamos, um tratamento com imperativo de tu, considerado informal. Portanto, apesar de os índices para o indicativo não ultrapassarem os 20% de frequência, no caso da forma indicativa, cabe-nos então procurar compreender que fatores determinam tal variação nesta amostra de provas de diferentes professores. E importa aqui referir que esses professores têm o grau mínimo de bacharel e há professores também licenciados e mestres. E em função desses resultados globais ou gerais, precisávamos responder a algumas questões, como, por exemplo, por que houve variação na expressão do imperativo em textos de um mesmo gênero de escrita, no caso, em provas, que seriam, em princípio, um texto mais formal e monitorado. Como se deu tal variação? Houve professores que apenas utilizaram o conjuntivo e outros que empregaram o indicativo nos enunciados das provas para marcar maior proximidade ou distanciamento no tratamento com os alunos. Houve variação das duas formas, conjuntivas e indicativas, em uma mesma prova. Que fatores linguísticos e extralinguísticos favorecem o uso de cada uma das formas variantes na expressão do imperativo? Os contextos favorecedores para o uso das formas variantes identificadas por Scher para o português brasileiro são os mesmos que favorecem a variação do imperativo na forma conjuntiva e indicativa no nosso corpus de provas de professores e professoras angolanas ou angolanos. Portanto, são estas questões que levantamos para poder prosseguir com a nossa investigação. Portanto, como mencionamos na secção em que foram descritos os grupos de fatores utilizados para análise do fenômeno variável em estudo e para tentarmos responder já às questões, por exemplo, 2 e 3, por exemplo, que estão aí mencionados, nós controlamos os dados, tendo em vista a presença ou não de mistura das formas imperativas em uma mesma prova. Portanto, para o controle deste grupo, como esboçado anteriormente, foram observados 3 fatores. O primeiro deles, como dissemos, previa o uso exclusivo do conjuntivo em todas as provas. O segundo, por outro lado, pressupunha o emprego apenas do chamado imperativo indicativo, ou imperativo tu. Por fim, consideramos as provas que apresentavam a mistura das duas estratégias imperativas, ou seja, conjuntivo, indicativo ou imperativo de tu, para se dirigir à mesma pessoa. Portanto, o nosso objetivo era observar se uma mesma prova e se um mesmo professor ou uma mesma professora apresentava ou não o uso variável das estratégias imperativas nos enunciados de suas provas. Textos monitorados e produzidos por professores ou professoras que, em sua maioria, possuem grau mínimo de bacharelado. E os resultados constam, por exemplo, nesta tabela a seguir.
Portanto, como mostramos já também na tabela anterior, e agora nesta tabela, do uso das formas variantes do imperativo nas provas, o conjuntivo foi a estratégia predominante no corpus, quer seja como a única forma presente nas provas, com 117 ocorrências, quer seja como variante em relação ao indicativo, com 114 ocorrências. Neste último caso, por exemplo, da presença de forma conjuntiva indicativa, no que nós chamamos de provas mistas, conforme vem aí no quadro. Em outras palavras, neste grupo apresentaram também variação e o conjuntivo continua a prevalecer. Ou seja, conseguimos verificar que identificaram 114 ocorrências do conjuntivo, numa ordem de 66,6% contra 71 ocorrências do indicativo, numa ordem de 38,4% nas provas que denominamos de mistas. E há um dado muito curioso. Na presença exclusiva da forma indicativa, conforme aqui no quadro, nós conseguimos ver um total de 9 casos. Portanto, esses 9 casos, ou 9 dados da forma indicativa, como única estratégia do imperativo emprego, ocorreu apenas em uma prova de língua portuguesa, do segundo trimestre, aplicado, por exemplo, à 11ª classe, no período da tarde, no curso de Geohistória. Portanto, uma classe já ponte para a entrada do ensino superior. Portanto, para respondermos, por exemplo, à terceira questão, realizamos um cruzamento entre o tipo de prova, por exemplo, essas provas mistas, para o uso do imperativo ou não mistas, e a disciplina da prova. Portanto, isso podemos verificar na tabela a seguir, que é a tabela 3, denominada como provas mistas e não mistas. Gostaríamos também aqui de referir que apenas nas provas de língua portuguesa houve todos os tipos previstos. Tem provas em que se usou apenas o conjuntivo, que é a maioria, provas em que se usou apenas o indicativo, que tem aqueles novos casos, e provas com variação. Apesar dessa forte variação nas provas, predominou o conjuntivo nas provas de língua portuguesa, o que de facto confirma a nossa hipótese inicial do uso do imperativo na forma conjuntiva em textos de maior monitoramento e formalidade. Portanto, até aqui poderíamos parar o nosso estudo, mas insistimos em poder compreender quais são, de facto, os fatores extralinguísticos que motivaram o uso dessas estratégias linguísticas, da chamada variação das duas formas imperativas, o caso indicativo e o conjuntivo, para se dirigir a uma mesma pessoa. E, portanto, falta-nos, desse modo, compreender e explicar os contextos em que tal variação ocorre. Assim, partimos para os resultados parciais relativamente aos dados extraídos das provas que apresentaram a coexistência das estratégias imperativas. Nesses dados parciais, nós podemos verificar os resultados, por exemplo, da tabela de conjugação verbal. Mas antes disso, queria referir que nesses estudos, por exemplo, feitos no Brasil, por Marta Scher, a autora considera importante um olhar atento à conjugação verbal nas suas análises das formas variantes de imperativo, indicativo e conjuntivo. Com base num estudo constituído em diálogos de histórias em quadradinhos da Turma da Mônica, publicado em 98 e 99, a autora verificou que o imperativo indicativo, ou a forma tratamental informal relacionada originalmente a tu, ocorre com maior frequência que a forma conjuntiva em verbos de primeira conjugação. Portanto, os verbos de segunda e terceira conjugações, entretanto, tenderam a favorecer a ocorrência para a forma conjuntiva. E em estudos mais recentes, feitos com base em cartas trocadas por brasileiros em fins do século XIX e ao longo do século XX, Silva, por exemplo, não identificou em termos de frequências brutas resultados significativos em sua análise feita com todos os corpos ou com todo o corpus em mais de 100 anos de produção escrita. Houve sim um favorecimento irrelevante
do imperativo na forma conjuntiva em verbos de segunda conjugação com quase 50% de frequência. Nos verbos, por exemplo, de primeira conjugação, o percentual para o conjuntivo foi bem próximo desse índice. Quanto, entretanto, a autora analisa os pesos relativos gerados pelo programa NodeVarbX, os resultados mostraram favorecimento do conjuntivo nos verbos terminados em R, neste caso em ER, que são os verbos pertencentes à segunda conjugação, e desfavorecimento nos verbos terminados em AR. Por exemplo, os verbos terminados em AR são os da primeira conjugação. Portanto, há outros trabalhos que têm a ver com a pesquisa feita, no caso, por exemplo, o trabalho de Alves também, citadas por Silva, que observou também a relevância dessas conjugações. Então, com base nesse corpo, a partir de diálogos, trabalhos de Scherrer e de outros, nós procuramos verificar se, de facto, estes estudos têm um correlato, ou seja, uma corroboração com aquilo que tem a ver com os verbos utilizados nos enunciados de provas. E assim partimos por verificar, por exemplo, que os nossos resultados, com base na produção escrita de professores angolanos e olhando para a nossa tabela, vão em conta em alguns aspectos do que foram observados, por exemplo, nos estudos feitos para o português brasileiro. As formas indicativas para a expressão do imperativo foram ligeiramente favorecidas nos verbos de primeira conjugação, uma vez que obtivemos, por exemplo, 50%, 55% de indicativo contra 45% de conjuntivo. Nas outras conjugações, por exemplo, os resultados são mais esclarecedores e reiteram mais eficazmente as hipóteses postuladas para o português brasileiro. Os verbos aí do imperativo, na forma conjuntiva, prevaleceram tanto em verbos de segunda conjugação, com 82,2%, quanto em verbos de terceira conjugação, com 75%. Portanto, esses são aspectos interessantes para verificarmos o fenômeno de variação. Um outro grupo tem a ver com o número de sílabas. Portanto, o outro grupo trabalhado, estatisticamente analisado por nós, que foi o número de sílabas, olhamos também na perspectiva de Marta Scherrer, no português brasileiro, o número de sílabas dos verbos também é relevante para analisar o fenômeno de variação no imperativo, uma vez que os verbos monossílabos favorecem a ocorrência de imperativo na forma indicativa. Os verbos dissílabos e trissílabos, por sua vez, estariam numa posição intermédia, ou seja, podem estar associados ao imperativo indicativo, ao imperativo de tu, ou ao imperativo conjuntivo, ao passo que os verbos polissílabos favorecem simplesmente o conjuntivo. Portanto, tendo em conta os casos apresentados, a autora, no caso Marta Scherrer e outros também, com base em estudos com língua falada, observou que os verbos monossílabos como dar, ir e vir tiveram frequências superiores a 90% de imperativo indicativo, e os verbos olhar e deixar de duas sílabas favoreceriam também a ocorrência de imperativo na forma indicativa, com 89%. Portanto, embora esses estudos foram feitos, por exemplo, esses estudos, embora tenham sido feitos com base na língua falada ou no contexto de oralidade, e por não haver ainda estudos no contexto brasileiro com base em enunciados de provas, nós tivemos que fazer uma comparação com o contexto oral e o contexto escrito, para podermos verificar se de facto há uma semelhança nos dados apresentados por Marta Scherrer. E partindo desses estudos, buscamos observar o comportamento do grupo, por exemplo, de número de sílabas em nossos dados. Conforme podemos observar, os resultados apresentados na tabela da variável independente número de sílabas revelam-nos que, como imperativo na forma conjuntiva foi a estratégia mais frequente na nossa amostra de prova,
ou de provas, os percentuais de frequência foram bastante altos em todos os tipos de verbos, ou seja, quer nos verbos monossílabos com 60%, nos verbos dissílabos com 76,6% e trissílabos com 62%. A única exceção, por exemplo, está nos verbos polissílabos, que apresentaram um certo equilíbrio entre imperativo na forma indicativa e conjuntiva. Portanto, para a indicativa, temos aí 53,2% e para a forma conjuntiva tivemos aí 46,8%. Portanto, não é uma diferença bastante significativa em função do postulado de Mardasher ou da verificação de Mardasher em outros contextos. Ainda assim, partimos para a questão do gênero, como verificação saturada dos fatores extralinguísticos. No nosso gênero, nós verificamos professores e professoras, portanto, masculino e feminino, para indicar professor e para indicar professora. Aqui queríamos ver se, de facto, um professor usaria mais uma forma em relação ao outro, que é a professora. E para medir este grupo, que é o primeiro grupo de fatores extralinguísticos selecionados, trata-se do gênero, por exemplo, masculino e feminino dos professores e das professoras. O grupo levado em conta tem como respaldo, por exemplo, uma pesquisa desenvolvida por Silva, que analisou o uso do imperativo associado à forma conjuntiva, você, e à forma indicativa no português brasileiro em cartas pessoais ao longo do século XX e XXI. A autora verificou nos dados analisados que não há diferenças significativas em relação ao peso relativo do imperativo entre as mulheres e os homens, mas sim um certo equilíbrio no uso desta ou daquela forma imperativa, apresentando um leve favorecimento da forma imperativa conjuntiva nas cartas escritas por homens na ordem de 49,2% contra 48,2% para as cartas omissivas escritas por mulheres. Como um dos objetivos deste trabalho é comparar alguns dados do português brasileiro, decidimos testar, por exemplo, este grupo, manifestando a intenção de observar quais dos gêneros favoreceria mais o uso de uma ou outra forma imperativa nas folhas de provas. Importa referir que existem muito mais professoras na amostra, por exemplo, da tabela, do número 15 do grau acadêmico dos professores que nós recolhemos, quer sem formação pedagógica, quer com formação pedagógica, do que com os professores. Portanto, na análise dos dados para a rodada parcial, importa ressaltar que houve uma diferença significativa no número de ocorrências do imperativo na forma indicativa por parte do gênero feminino em relação ao gênero masculino. Portanto, embora ocorra aqui o que vimos nos resultados das tabelas anteriores, ou seja, a maior frequência do imperativo na forma conjuntiva nos dois gêneros, os números parciais apresentaram uma ligeira diferença relativamente à ocorrência do imperativo na forma indicativa, com 45 na ordem de 43,7% nas folhas de provas elaboradas por professoras, contra 26 ocorrências na ordem de 31,7% nas folhas de provas elaboradas por professores. Portanto, aqui queremos dizer que, em detrimento de determinadas formas imperativas, quer conjuntiva como indicativa, para o gênero, por exemplo, os professores utilizaram mais a forma conjuntiva em relação à forma, por exemplo, indicativa. E por si só, nesta tabela, podemos fazer uma comparação entre os dois gêneros. O gênero feminino, que no caso são as professoras, relativamente ao conjuntivo, utilizaram mais do que os professores. E ao passo que no imperativo de tu, o que nós chamamos de indicativo, as professoras utilizaram mais do que
os professores. Portanto, aqui podemos fazer várias verificações a nível do que tem a ver com as duas estratégias linguísticas. Portanto, relativamente ao conjuntivo, embora haja uma diferença em termos percentuais mais avançada, mas queremos aqui dizer que não é tão significativo a diferença do conjuntivo relativamente às ocorrências. Portanto, nós temos aí 56 para ocorrências do conjuntivo, para o caso dos professores, e 58 para ocorrências do conjuntivo para o caso das professoras. Portanto, há uma diferença muito insignificativa. Num outro resultado, para a comparação das disciplinas, para vermos de facto qual a disciplina que mais utilizou o indicativo, conseguimos verificar, por exemplo, as disciplinas como língua portuguesa, matemática, história, biologia, empreendedorismo, geografia e metodologia. E, portanto, aqui nos apresenta um peso relativo para verificarmos se de facto estas disciplinas têm mais frequência de ocorrências do que a outra. Para a disciplina, por exemplo, de língua portuguesa, nós temos pesos relativos inferiores a 3, que é negativo, e aqueles que estão com pesos relativos acima de 3, poderemos considerá-los como positivos. O que queremos aqui dizer é que as cadeiras ou as disciplinas de língua portuguesa, empreendedorismo, são as que menos favoreceram o uso da forma indicativa, ao passo que os pesos relativos acima de 3 estão com um favorecimento da forma conjuntiva. Logo, a prova de matemática, história, biologia, geografia e metodologia de ensino favoreceram o uso da forma conjuntiva. E ainda assim podemos fazer uma comparação interna do que são os resultados da nossa disciplina. Entre as provas com uso ou com maior ocorrência ou com maior peso relativo das formas conjuntivas, podemos verificar a história, a prova de história, no caso, com 7,87 de peso relativo no que diz respeito ao uso da forma conjuntiva. Portanto, há aqui várias comparações que podemos fazer entre determinadas disciplinas. Portanto, para finalizar, na nossa conjugação verbal, conseguimos observar que a primeira conjugação dos verbos terminados em A favorecem, sim, a forma indicativa. Os de segunda conjugação, terminada em E, e terceira conjugação, desfavorecem, ou seja, não favorecem a utilização da forma conjuntiva. Nos números de sílabas, no caso dos verbos monossílabos e dissílabos, desfavorecem a forma indicativa. E os verbos trissílabos, com mais sílabas, ou seja, com mais de 3 sílabas, favorecem a forma conjuntiva. Os polissílabos desfavoreceram a forma conjuntiva. Portanto, os nossos dados relativamente ao número de sílabas e o tipo de conjugação foram de encontro aos dados apresentados por Marta Scher, tanto no contexto do português brasileiro, mas em alguns aspectos também apresentaram-se de forma independente, ou seja, formas próprias para o português, por exemplo, daqui de Angola, se assim podemos considerar. De um ponto de vista geral, há de facto uma corroboração com os resultados ou com a utilização das estratégias linguísticas para o caso da oralidade no português brasileiro, em, digamos, confirmação com os resultados dos dados escritos, no caso dos enunciados de provas de professores angolanos. Por fim, gostaria de apresentar de forma muito resumitiva algumas referências bibliográficas que, nesta altura, vão ajudando na construção daquilo que é a nossa pesquisa relacionada à variação do imperativo na forma indicativa e conjuntiva nos enunciados de provas produzidas por professores angolanos.
Portanto, queria aqui encerrar a apresentação. Mais uma vez, reitero o meu agradecimento ao professor Rafael e a todos os participantes. E, portanto, podemos abrir agora o debate e conversar mais acerca daquilo que tem sido a investigação. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Antônio. Para quem não me conhece, eu sou Leice Costa, sou professora de língua portuguesa aqui no Brasil, licenciada em Letras Vernáculas pela UNEB, atualmente sou doutoranda em Literatura e Cultura pela UFBA e em Educação pela Universidade Interamericana, e Rafael me pediu para fazer uma pequena intervenção na nossa conferência de hoje para meio que estabelecer um diálogo, né, aí entre a gente e você, de Angola, estudando também o português. E aí, Antônio, eu fui fazendo algumas anotações aqui, observando também alguns questionamentos, né, e algumas inferências que os meus colegas foram expondo aqui no chat ao longo da sua exposição, e eu assinalei algumas coisas aqui, e eu gostaria de dialogar com você e te questionar também em relação a algumas coisas que ficaram para mim. É muito interessante a gente ter novamente uma conferência com você, né, porque a gente vai novamente notar esse diálogo que você vai estabelecendo entre as questões hierárquicas, né, dentro da língua, a partir do tipo de pronome que a gente vai adotar para a referenciação, né, e aí você traz novamente esse diálogo entre o tu e o você, né, a partir do imperativo, e dentro de uma configuração que é um pouco diferente para a gente aqui no Brasil, a gente não vai ter essas nomenclaturas, né? Esse imperativo, indicativo, esse conjuntivo de maneira direta, a gente não utiliza muito, não é muito comum, mas a gente compreende que são essas distinções, né? Entre o escolher, utilizar o tu ou você para a referenciação. E aí, algumas coisas que me chamaram a atenção em sua pesquisa, que é muito profunda já, né? Você diz assim, eu ainda preciso, né, desenvolver mais algumas questões aqui para poder lapidar, mas a gente já vê que é um trabalho feito com bastante seriedade, com bastante cuidado, com uma delicadeza, né, para buscar dar conta de diversos aspectos a partir do elemento linguístico. E aí, uma coisa que me chamou bastante atenção, quando você traz o estudo, o fato de você selecionar, né, como corpus a questão das provas. E aí, quando você me traz as provas, uma coisa que me inquietou na exposição dos dados e do corpus que você utilizou mesmo, né, como análise, é o fato de eu não perceber a exploração dessa verificação do uso do imperativo no enunciado como um todo, e apenas nos comandos. Então, eu não sei se tem alguma intencionalidade, mas eu penso que, por exemplo, se a gente busca verificar, né, essa diversidade na referenciação, talvez em enunciados de provas, né, e principalmente, por exemplo, se a gente for pensar em provas de língua portuguesa, a recorrência maior me parece que sempre será o imperativo conjuntivo, uma vez que a escola tenta preservar o que o padrão estabelece, né? E aí, o que me inquietou foi, será que Antônio não teria possibilidade de explorar ainda mais essas diferentes recorrências do imperativo indicativo, explorando outras partes da prova e não apenas o comando? É só um questionamento, a inquietação que ficou aqui na minha cabeça. E aí eu penso muito no que a Irandê Antunes coloca para a gente, né, enquanto ensino de língua, e ela vai dizer que mais importante do que a gente verificar o que está estabelecido, né, enquanto norma padrão, enquanto uma gramática já estabelecida, é a compreensão e o jogo de utilização dessa língua em diferentes contextos. E aí, uma coisa que eu senti, assim, o desejo de ver sua pesquisa que eu não consegui enxergar, e eu não sei também se
faz parte dos seus horizontes, né, de alcance, seriam os efeitos de sentido do imperativo, porque normalmente a gente pensa o imperativo enquanto apenas um lugar de ordem, né, e o imperativo ele pode ter outros sentidos, ele pode conduzir a outros efeitos de sentido, como um pedido, né, um convencimento. Então, essas questões me inquietaram aí na sua pesquisa, que já é extremamente vasta e que eu acho que tem campo para se ampliar nesse sentido. Aí, na parte do gênero, quando você coloca, né, o feminino representa essas questões todas de conservação mais do conjuntivo, né, do imperativo conjuntivo. Aí eu fiquei me perguntando aqui, a parte feminina, ela é representada majoritariamente por profissionais da área de língua portuguesa, porque é um contexto comum aqui para nós brasileiros, né? Na maior parte das vezes, os professores de língua portuguesa são mulheres, então são do gênero, né, feminino. A gente vai para essa lógica do binarismo aí. Então, são elementos que me chamaram a atenção e que eu queria te interpelar e ouvir um pouco mais do que você pensa em relação a isso, a partir dessa pesquisa vasta que você nos possibilitou ter acesso. Gostaria de te agradecer mais uma vez e agradecer também aos colegas e a Rafael pela oportunidade de estar falando aqui em nome da Interamericana e da Cauca Biesile. Ok, em primeiro lugar gostaria de agradecer pelas questões que foram formuladas. Notei que houve, de facto, uma comunicação mais viável, pelas questões que colocou e pela atenção especial que deu à minha comunicação. Portanto, quando perguntava sobre a questão do gênero, vou já começar por responder esta questão. É muito curioso, porque os dados que nós começamos a trabalhar, verificamos também que, de facto, o número de professoras foi superior ao número de professores. Portanto, quando nos referíamos, por exemplo, ao gênero feminino, estávamos a nos referir a professoras. E quando nos referíamos ao gênero masculino, estávamos a nos referir a professores. Portanto, o feminino, que se trata, por exemplo, para professoras, foi superior ao número de professores. O que queríamos dizer é que nos resultados, ou seja, na catalogação que foi dada pela direção da escola, é que há mais professoras do que professores. Mas essas professoras não verificamos apenas como professoras de língua portuguesa, nós verificamos professoras de todas as outras disciplinas. O nosso foco relativamente a uma cadeira específica foi muito limitado, porque nós tínhamos dificuldades na recolha dos nossos dados, simplesmente com provas atualizadas. Portanto, tínhamos que trabalhar apenas com provas de língua portuguesa de 2017, 2018, 2019 ou 2020, mas tivemos essa dificuldade porque a escola sofreu uma mudança em termos das infraestruturas e as provas arquivadas foram perdidas, outras retiradas em estado de putrefação, sem uma conservação, para poder trabalharmos com ela. Portanto, optamos em fazer um trabalho à volta de todas as outras disciplinas para poder verificar se, de facto, essa ocorrência, esses fenômenos aconteciam com os professores de determinadas disciplinas ou com professores apenas de uma disciplina. E por isso é que, por termos um dado muito alargado em termos das disciplinas, nós tivemos o cuidado de fazer uma comparação em cada disciplina, com um fator extralinguístico. Portanto, as provas de língua portuguesa apresentaram um resultado muito interessante, que vão de encontro à nossa hipótese de que os textos, por exemplo, monitorados como as folhas de provas, tenderiam maior facilidade no uso da forma conjuntiva. E é o que nós verificamos a partir, por exemplo, dos resultados do imperativo com pesos relativos para a língua portuguesa inferior, ou seja, de 3%. Esses 3% para o peso relativo são insignificantes, ou seja, são inferiores relativamente àqueles resultados das disciplinas que apresentaram pesos relativos superiores a 3. E, portanto, o estudo relativamente a estas questões é variado.
e é contínuo também. Nós pretendemos explorar outros campos, como disse muito bem no seu comentário, e tivemos uma limitação, mas olhamos atentamente a esses fenômenos porque há, digamos, uma dificuldade em termos dos professores, quer de língua portuguesa e de outras disciplinas aqui em Angola, e, portanto, esse fenômeno de variação seria muito mais observado no contexto da oralidade, não no da escrita, por se tratar de um texto bastante monitorado, em que na sua preparação há o maior cuidado na utilização dessas duas formas. Como se trata também de alunos com idades inferiores, o tratamento aconselhável para o uso de uma das estratégias seria o imperativo de tu. Mas há também a utilização do imperativo conjuntivo para aqueles textos, digamos, utilizados em contextos universitários, se assim podemos dizer, universitários, e também para estudantes ou alunos de ensino de adultos. Mas, no nosso caso, nós verificamos que há a utilização dessas duas formas e nós queríamos saber por que os professores utilizam o imperativo indicativo e o imperativo conjuntivo na mesma folha de prova ou no mesmo enunciado de prova para se dirigir ao mesmo aluno, ou seja, à mesma pessoa. Se esse contexto, se estas variações linguísticas são muito mais observadas na oralidade, entendemos nós que na escrita, por se tratar de textos mais cuidadosos, não deveriam acontecer. Quando se trata mais de um enunciado de prova, em que requer uma preparação, as perguntas são todas mecanizadas, todas preparadas, e há um certo preparo por parte do professor para poder levantar determinadas questões e colocá-las nos enunciados de prova. E, portanto, isso levou-nos uma curiosidade em querer investigar a fundo para sabermos de facto o que é que se passa, porque são professores que têm um grau mínimo de bacharel, temos professores licenciados, professoras licenciadas e como também professores mestres e professoras mestras, que aparentemente deveriam apresentar maior cuidado a nível da formalidade dos textos e não transportar esta variação, quer na oralidade, quer na escrita, no sentido de fazer uma mistura e trazê-las até a um único contexto, o que é bastante curioso. E nós queríamos aqui apontar que este fenômeno, digamos, não se resulta apenas dos resultados para o pleonasmo pelos fatores extralinguísticos, mas também há um certo despreparo por parte dos professores, há uma certa dificuldade em termos de formação por parte dos professores que vão apresentando estes, digamos, desvios do ponto de vista linguístico, não é? Que vão apresentando estas variações em textos escritos. E o que foi curioso é que os professores não têm sempre, nem todos eles têm condições para estarem como professores de língua portuguesa, no caso especial de língua portuguesa, e outros alegam que não há nenhuma preocupação com a língua portuguesa, porque a língua portuguesa seria uma preocupação maior para os professores de língua portuguesa. Portanto, aqui depois começa a surgir um jogo de cintura entre os professores, de que a maior formalidade dos textos e as correções, as gralhas, os desvios que se vão cometendo ao nível de um texto ou das folhas de provas é uma maior preocupação do professor de língua portuguesa. O professor de matemática trata apenas de números e, portanto, não há muita preocupação em verificar se um texto está muito bem escrito ou não. O importante para eles é a mensagem. Portanto, imaginemos, por exemplo, numa prova de matemática. Calcula o logaritmo tal, ou identifica ou faça a análise trigonométrica. O mais importante é passar a mensagem. Não há preocupação se na primeira questão foi utilizado o imperativo tu, calcula, e na segunda questão, por exemplo, faça o imperativo conjuntivo. Portanto, para eles é a mensagem passada. Portanto, nós verificamos que não é esta a realidade, é que os professores, de facto, também apresentam dificuldades no uso da própria língua portuguesa.
E as dificuldades que apresentam no uso da própria língua portuguesa têm que ver também com dificuldade no conhecimento das regras gramaticais, assim como também professores de língua portuguesa que não são formados em língua portuguesa, não têm, ou seja, uma formação em língua portuguesa, e outros que também não têm uma formação consistente em língua portuguesa, propriamente dita. Portanto, são professores profissionais deslocados, como eu digo, formados em geografia, mas por haver uma dificuldade na cadeira de língua portuguesa ou falta de professor, e achar que têm capacidade para dar esta cadeira, e vão para lá, uma espécie de aventureiros, ou ainda, como nós chamamos aqui num termo muito mais jocoso, são professores deslocados, profissionais. Portanto, nós temos essa dificuldade. Há recentemente alguns licenciados em língua portuguesa que saem do Instituto Superior de Ciências da Educação, chamado ICED, que vão já preenchendo algumas vagas em algumas escolas de professores que não eram especialistas, mas que ocupavam as cadeiras de especialidade, ou seja, de professores que eram formados em geografia, em história, em matemática, mas que davam a cadeira ou lecionavam a cadeira de língua portuguesa simplesmente para acudir à dificuldade que se tem a nível do Ministério da Educação na distribuição equitativa de professores especializados nas áreas de língua portuguesa. Não sei se consegui satisfazer a sua pergunta, respondendo. Penso que se houver mais cola em escola, eu não estou a conseguir acompanhar aqui as questões, há muitas outras questões que estão a ser colocadas. Sim, o pessoal concordando aqui, né, com relação a essas questões todas de formação, esse delegar apenas o ensino da língua, né, nos espaços formais de aprendizado, apenas ao professor de língua portuguesa, ao professor de redação, né, então, essas questões são sempre direcionadas a esses profissionais. Uma outra coisa que me inquieta em sua fala, principalmente porque a gente está tratando de sociolinguística, é pensar, né, para além dessa preocupação em manter um ensino-aprendizado da língua voltado apenas ao que está posto, né, em uma das variações da língua, que é a variação que a gente estabelece como padrão e vai para a gramática, né? Então, a gente sabe que dentro de uma própria língua a gente tem diversas outras gramáticas. E aí, quando você diz assim, né, que a partir desses enunciados avaliados, né, observa-se essa questão da não recorrência, né, do imperativo, né, dentro de uma forma padrão, e você vê ainda uma recorrência que vai ser significativa, né, do uso do você, na contramão do que se espera. Aí eu me pergunto se isso também não seria uma forma da gente estar percebendo, notando o quanto o nosso ensino de língua, ele está muito atrás do que tem sido, de fato, a nossa língua. E aí eu entro mesmo, né, na bandeira dos sociolinguísticos para a gente pensar, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma discussão muito ferrenha entre os sociolinguísticos e os gramáticos em torno de pensar, né? Nós temos uma nação que não tem apenas o português enquanto língua oficial, mas nós apenas enxergamos o português enquanto língua oficial, né? Por uma questão colonial, por uma herança colonial que vai se impor sobre a nossa nação. Os nossos documentos oficiais vão ser construídos a partir dessa única língua, né? A língua portuguesa, a língua que vem com o colonizador, e a gente não utiliza as outras línguas, as mais de 100 línguas indígenas que temos, né, registradas em nosso país, enquanto línguas oficiais, a própria língua brasileira de sinais, né, que é uma língua reconhecida também enquanto língua oficial. Então, oficialmente, nós temos como maior evidência o português. E aí a gente sempre pensa, né, o quanto que, de fato, esse português que a gente insiste, né, em ensinar em nossos bancos escolares, ele diz respeito ao português que nós
utilizamos em nosso dia a dia e que é o português significativo para a gente, né? Porque é o português de uso corrente. Então, será que a utilização, a aplicação, né, desse imperativo que vai na contramão do que se espera, né, enquanto padrão, também não é uma forma de denúncia, né, do quanto que a língua ela vai, ao longo do tempo, se modificar sempre, né, e isso vai, sim, em algum momento, estar moldando a própria escrita, né, então, não sei se consigo ser clara para você, e aí, quando eu penso nisso, eu penso no sentido de, já que você trata, né, dessa questão do uso do imperativo e vai tratar disso diretamente a partir de enunciados de provas, como eu coloquei antes, né, e apenas utilizando os comandos, não seria possível trazer esse entrelaçamento entre a língua que se insiste em ensinar nos bancos escolares e a língua que se utiliza fora desses bancos escolares? Não sei se seria uma possibilidade de ampliação aí de sua pesquisa e se faz parte dos seus interesses também, mas é algo que me inquieta quando eu penso em sociolinguística. Certo, fez uma abordagem muito interessante daquilo que tem sido o meu esboço. Portanto, nós primeiramente queríamos partir dos dados da oralidade para depois chegarmos aos dados da escrita e apresentar simplesmente, digamos, uma nota comprovativa daquilo que tem sido a nossa pesquisa. E com maior consistência de comparação, por exemplo, com os dados do português brasileiro, porque na sua essência são dados apresentados do português em contexto de oralidade. Mas o que acontece? Nós estamos num espaço em que dominamos inteiramente as formas que são utilizadas e queremos, a nível do contexto angolano, apresentar as razões para que rapidamente se consiga comatar estas dificuldades. Porque na oralidade, imaginemos, há, digamos, um aspecto muito interessante. É quase mesmo que impossível termos um monitoramento muito rígido a nível da linguagem oral, ou a nível da oralidade. E portanto, esses estudos quase que, digamos, que não merecem muita comprovação, porque é a realidade, é o que aí está. É só olharmos, por exemplo, para as nossas conversas, quer a nível da escrita e muito mais para a oralidade, para verificarmos, por exemplo, a alternância ou a irregularidade dessas formas tratamentais que estão implicitamente ligadas às formas imperativas. E o português brasileiro tem um exemplo enorme sobre isso. Tanto que também no português de Angola, ou aqui em Angola, nós utilizamos também essa variação das estratégias a nível dos pronomes, a nível das formas imperativas, duas utilizadas ou três para se dirigir à mesma pessoa. E contextos esses que às vezes também abordam o caso dos pronomes, quer clíticos, pronomes átomos, tônicos também, fazem menção a essas, o próprio pronome você, que ora é utilizado também como um oblíquo, por exemplo, amo você. Nós aqui em Angola também temos essa tendência, ao invés de amo, que são formas menos utilizadas, quer também a nível, por exemplo, da pronominalização, evita normalmente a utilização de frases em contextos clíticos que não são marcados por nenhum plano de negatividade ou por nenhuma partícula atrativa e que são iniciadas, por exemplo, com os pronomes, digamos, átomos. Por exemplo, eu te amo, ao invés de eu amo-te. No português, por exemplo, padrão, reprova-se construções frásicas, digamos, positivas ou em contexto de ênclise em que se utiliza próclise. A frase, por exemplo, eu te amo, no contexto, digamos, de Portugal ou no português padrão, seria simplesmente marcada através de uma partícula atrativa. No caso, por exemplo, poderíamos colocar aí um advérbio de negação. Não, seria eu não te amo. Mas quando se trata, por exemplo, de uma forma estruturada do ponto de vista positivo, em termos de uma construção frásica, o clítico deveria passar na posição pós-verbal, ou seja, depois do verbo pertencente
a uma posição enclítica, no caso é o Hamlet. Mas esses contextos não são utilizados, como diz Labov muito bem, parafraseando, que essas formas que não são utilizadas do ponto de vista gramatical não têm uso nenhum social na língua e, portanto, vão sendo ultrapassadas. Só que nós temos que olhar para um contexto. O contexto escrito é muito rigoroso. E quando se trata, por exemplo, de professores de língua portuguesa, para níveis mais baixos, é preciso termos uma certa cautela em olharmos para o fenômeno, por exemplo, da sociolinguística. Existem áreas, e nós aqui em Angola ainda estamos num terreno muito fértil, entendo eu que no Brasil os estudos da sociolinguística estão muito mais avançados. Aqui em Angola apresentamos ainda erros que não são, digamos, ainda respondidos pela sociolinguística porque não temos a base ainda daquilo que é a língua portuguesa. E como eu dizia, nós ainda temos professores, por exemplo, com ensino médio feito, por exemplo, numa especialidade que não seja a língua portuguesa, mas a dar aula também de língua portuguesa numa escola de ensino médio. Então, estamos aqui a ver essa questão que se deve discutir muito, porque precisamos conversar a nível da superestrutura para conseguir manter, digamos, um programa em termos de distribuição de professores especializados nas diversas áreas, com competências e com nível aceitável para que aí estejam. Só para lhe dar um exemplo, nós ainda temos casos, não sei se acontece aí no Brasil, de professores universitários que são apenas licenciados, mas que também dão aula no curso de graduação, ou seja, no curso de licenciatura. E no último ano, mas são licenciados. E por vezes não têm, digamos, uma formação muito mais sólida para lá estarem, mas como há uma dificuldade enorme de professores formados, conseguimos pelo menos continuar a avançar a nível da transmissão do conhecimento, a nível do ensino-aprendizagem, com esses mesmos professores. Mas o que queremos aqui dizer é que o contexto de variação pode ser explicado, sim, nas aulas de língua portuguesa e para o fenômeno abrangente a todos os outros professores. Mas é necessário que se tenha cuidado com a variação em determinados textos, por exemplo, esses textos escritos, que podem merecer uma outra interpretação por parte, por exemplo, dos próprios professores, se de facto têm competência linguística e comunicativa para estar como professor de língua portuguesa, onde apresenta esses contextos de variação e outros erros que vão surgindo nos enunciados de provas. O contexto de variação linguística, ao ser ensinado a determinados alunos, tem que se ver qual é o nível de escolaridade que nós vamos passar essa mensagem. Porque senão é aquilo que o professor Marcos Baco nos dizia, que as pessoas vão compreender mal aquilo que ele tem definido a nível de variação linguística. Qualquer falar errado, as pessoas vão justificar que não, é uma variação. E, portanto, devem aceitar simplesmente essa variação. Portanto, o que não deve acontecer é utilizarmos a variação linguística como pretexto do nosso desconhecimento de certas regras gramaticais. O que ele costuma dizer, a um determinado nível existe o chamado erro, que é reprovado pelo ponto de vista linguístico, que é o chamado ignorância, o desconhecimento da regra gramatical. Mas existe para um determinado nível acadêmico que nós chamamos de desvio, que é sociolinguisticamente falando, que é uma falha ou uma distração que aconteceu por parte, por exemplo, de um professor. Mas a nível dessas variações nos enunciados de prova, quase que não se tratou de variações propriamente ditas, do contexto simplesmente da oralidade para a escrita. Trata-se mais de um desconhecimento e distração que os professores dessa determinada escola têm na elaboração de certos enunciados de provas, porque a nível do contexto da oralidade também apresentam estes mesmos desvios ou estas mesmas variações, uma vez que fizeram a transposição da oralidade para a escrita.
O que, reitero, do ponto de vista do texto escrito, do ponto de vista de enunciados de prova que requerem maior formalidade, não é, digamos, muito bem aceito para os professores de escola, de formação de professores, se assim podemos dizer. A minha questão seria também para vocês, será que esse contexto de variação a nível da escrita acontecem também para os enunciados de provas produzidos aí por professores brasileiros? Perdão, Antônio? Eu queria saber se no contexto brasileiro também acontecem essas variações de utilização de duas estratégias linguísticas para enunciados de provas produzidos por professores brasileiros. Sim, sim. Inclusive, né, aqui, pelo menos nos espaços em que eu atuo, né, a gente sempre tem aquela coisa da preocupação da correção, né? Então, tem um corretor para avaliar como é que está, né, o nível gramatical das provas. Então, a gente busca... É por isso que eu te questionei, né? Isso me inquieta muito dentro dos espaços em que eu atuo, porque essa obrigatoriedade que você falou, né? O professor de língua portuguesa ele tem que estar sempre dentro do padrão, ele tem que seguir o que a norma estabelece, e os outros, eles não têm essa responsabilidade, mas a gente precisa ter um vigia, né, que observe isso e que não deixe que ocorra esses desvios, né, esses deslizes linguísticos dentro da prova, porque a prova vai circular em um espaço formal de ensino, e é esse espaço formal de ensino que ainda se recusa a aceitar, né, aí você traz um exemplo que para mim é muito pertinente, que é o uso da colocação pronominal, né? Então, a gente tem um grande impasse em relação a isso. A gente já não usa muito mais a ênclise, né? Inclusive, na escrita, a gente encontra, né, registros dessa próclise que vai superar essa ênclise, mas a gente ainda insiste em ensinar isso ao aluno nos bancos escolares. Então, por isso essa minha inquietação, né? A gente pensar... e em ir para além, né, desses enunciados que, consequentemente, para mim, eles vão buscar, né, se enquadrar dentro do que a norma padrão estabelece. E as outras normas, né, que vão ser recorrentes dentro da língua, que a gente sabe que são existentes e que muitas vezes vão se sobrepor, né, no sentido de uso, não de valorização, mas de uso, né, de recorrência, e a gente não valida isso e não reconhece. Então, teve uma pessoa que colocou aqui a questão do uso do imperativo, eu esqueci de também pontuar algumas questões que estavam mais distantes do que eu pautei aqui, que perguntou a questão do uso, né, do imperativo nos enunciados, como uma forma mais opressora, né, de se estabelecer a condução do desempenho ali, do aprendizado. E aí, foi Nadira que colocou, né, a questão dos enunciados, que foi um aspecto que eu pontuei aqui, Nadira, né, de pensar, né, se estamos analisando a prova, né, por que não verificar todo o enunciado e apenas o comando da prova, né, porque aí eu acho que, expandindo para os textos, pelo menos, por exemplo, nas minhas provas, né, de língua portuguesa, de redação, eu sempre busco contextualizar. Então, eu trago textos que estão, né, circulando. E aí a gente vai trabalhar com, por exemplo, preconiza a BNCC, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, que vai hoje nortear o ensino no Brasil, né, e aí nesse documento que vai ser um norteador, ele coloca para a gente, né, que o texto, ele é a unidade, né, então ele precisa ser a unidade de sentido dentro do ensino da língua. E aí, hoje, Antônio, a gente já não vê, né, mais uma construção de provas
apenas com comandos secos, né? Então, a gente precisa contextualizar, e aí por isso que eu me inquietei quando eu vi os recortes da sua pesquisa, né? Então, você traz sempre só os comandos. Então, isso me inquietou no sentido de, e se a gente fosse para além dos comandos, né? Será que esse número de variação aí, né, não aumentaria, né? Será que a gente não está encontrando indícios de que, de fato, né, que você, como acontece, por exemplo, aqui para a gente no Brasil, né, ele não vem ocupando o espaço que o tu, né, não vai deixar de ocupar, né, mas vai ser menor no sentido de utilização. Então, por isso que eu me inquietei. Não sei se te respondi em relação ao que você me questionou, porque eu também já fui para outros âmbitos aí. Sim, fiquei satisfeito, mas é interessante. E o que eu gostava de reforçar é que a análise em volta do trabalho que se fez e que talvez esteja um pouquinho distanciado da realidade do Brasil, é que nós aqui nos estamos a referir simplesmente a professores. Estamos a tratar do caso de professores e professoras. E relativamente ao fenômeno de variação sobre o ensino para alunos, sim, isso seria o trabalho que os professores poderiam fazer nas escolas. Mas nós aqui olhamos a nível do comando para depois não olharmos outros erros, podemos assim dizer, outros erros graves que foram, por exemplo, observados nos enunciados de provas, mas que não era do nosso interesse. Nós queríamos olhar apenas outros aspectos. E o curioso que ficou marcado para nós, quando fomos conversando com os professores, explicar de facto o que é que está a acontecer na folha de prova, é que não tinham a noção de que existe, afinal de contas, uma variação da utilização dessas duas estratégias para se dirigir às pessoas. E isso é que era o mais curioso. Portanto, nós não estávamos a lidar com, na sua generalidade, professores que estivessem atentos a essas duas estratégias. É como se tivessem, como disse, como se estivessem a fazer uma transposição da oralidade para a escrita, sem a preocupação de que na escrita há um maior rigor. Os estudos da variação dependem de como estão a ser levados em determinados espaços. Nós aqui, por exemplo, em Angola, ainda estamos a trabalhar com outras questões sobre o ensino da língua, a verificar ainda alguns estudos das questões gramaticais. Nós ainda temos um peso muito grande sobre as línguas nacionais aqui em Angola, que vão interferindo cada vez mais no português, e, portanto, precisamos ainda fazer um trabalho maior a nível das regras gramaticais, porque os professores e outra comunidade estudantil, particularmente de língua portuguesa, quando são chamados a comunicar, a dar entrevistas, a fazerem um texto escrito, só devem simplesmente observar o contexto gramatical. É aí onde está, e onde depois passam as dificuldades. Portanto, nós aqui ainda estamos a fazer um trabalho embrionário, entendo eu que no Brasil já estão muito avançados naquilo que tem a ver com a língua portuguesa. Já se discute muitos aspectos ligados à variação linguística, ao ensino da variação para os alunos, mas nós aqui quase que ainda não começamos com esses estudos a nível da variação para os alunos, porque ainda temos muitas dificuldades para poder ultrapassar a nível dos contextos gramaticais. Porque se, de facto, começarmos a misturar o estudo das variações linguísticas para os alunos, vão entender que podem fazer essas variações em textos escritos que se requer maior rigor. E, portanto, o que nós vamos estar a incorrer em função do que as próprias instituições e o mercado de trabalho pede, não vamos conseguir, digamos, corresponder com as expectativas do mercado de emprego, se assim podemos dizer. Olhemos, por exemplo, para a seguinte questão. Numa prova que é formulada pelo Ministério da Educação, há bastante rigor a nível das regras gramaticais. E, portanto, se for um professor que entende sobre o fenômeno de variação, não pode pensar que o fenômeno de variação pode ser aplicado num texto como aquele. E se for aplicado, pode ser facilmente reprovado e deduzido que não tem conhecimento das regras gramaticais. E o que nós estamos a pedir é que deve haver maior monitoramento e controle dessas regras quando se referem a textos escritos
puramente marcados por formalidades. E quando se tratam, por exemplo, do fenômeno de variação, para trabalhar com outros textos de realidade, podemos incluir isso a nível das nossas aulas para os nossos alunos. Mas quando se trata de professores, nós estamos a dizer, por exemplo, no caso de enunciados de provas, que sim, aceitamos a variação no contexto escrito. E, portanto, está aqui presente nos enunciados de provas, feito por professores, mesmo até de língua portuguesa. Então, podemos também usar essa variação em, por exemplo, redações e outros concursos públicos a nível aqui de Angola. Mas, quando se der conta, será reprovado ou chumbado, porque não há contexto de variação para esse nosso estudo, por exemplo, num texto monitorado formalmente, como, por exemplo, numa entrevista de emprego, não é? Imaginemos que haja uma entrevista escrita em que o entrevistado apresenta estas variações a nível da escrita. Não vai ser possível a sua aprovação. Pode ser deduzido de forma errônea, que não tem competência linguística, muito menos comunicativa, para estar naquele determinado lugar. Porque nós aqui ainda olhamos essas questões a nível mesmo da oralidade como um erro. Ainda, no seu todo, não aceitamos simplesmente como uma variação. E o que eu trago aqui para o meu estudo é para dar a conhecer as pessoas, principalmente aqui a nível de Angola, que esse fenômeno de variação está presente também nos textos escritos. Embora tenha algumas falhas, alguns desvios que deveriam ser ponderados por serem textos monitorados e porque deve-se ter em conta a norma padrão, mas também devemos ter em conta as nossas línguas nacionais que interferem nessa norma padrão, só que há maior preocupação em termos de controlo daquilo que nós escrevemos. Nos jornais, nos telejornais, nas cadeias televisivas em geral, para conseguirmos passar uma mensagem de que, de facto, há uma preocupação com a aprendizagem da língua, mas também há uma outra preocupação com o fenômeno da língua, e fenômeno este que rege a utilização dessas duas estratégias linguísticas. Só que nós aqui estamos a fazer uma abordagem puramente sociolinguística, para poder explicar que, por este fenômeno existir, não existe só de forma aleatória. Existe porque há outros fatores que condicionam a utilização deste mesmo fenômeno, ou seja, fatores extralinguísticos que vão, digamos, influenciar o uso dessas duas estratégias linguísticas. E vão influenciando a 100%, se assim podemos dizer, na oralidade. E que também vão agora influenciando na escrita, mas que, a nível da escrita, devemos ter um cuidado de não fazermos a desuniformização dessas formas imperativas, que a nível da escrita, termos o cuidado de não fazermos a mistura dessas duas estratégias para se dirigir a uma determinada pessoa. Portanto, são esses aspectos que nós estamos aqui a mostrar. E como dissemos, o estudo não ficou por aqui. O estudo é contínuo, vamos investigar mais ao fundo, mas essas investigações servem apenas como despertar daquilo que tem sido a variação a nível do português do Brasil, a nível do português de Angola, relativamente aos professores das escolas que nós fizemos a nossa pesquisa, ou da escola que nós fizemos a nossa pesquisa. Muito bom, Antônio. Só uma última colocação aqui, né? De fato, essa questão que você traz, né, por último, ela é muito importante porque, diante de todas as questões, né, que nós debatemos dentro do ensino de língua portuguesa, sobre aspectos atrelados à sociolinguística, é sempre importante a gente levar em consideração que, de fato, né, a língua, ela é o principal instrumento de poder, né? E dentro desses jogos de relações socioeconômicas, né, culturais, a gente não pode invalidar, de fato, né, o exercício do poder diante do estabelecimento de uma norma, né, que ela vai para além de se dizer, né, aqui é uma forma de tentar
estabelecer um padrão para se falar, mas ela também vai ser um meio, né, de inserção ou exclusão social, que aí é a grande questão, né, o grande aspecto que a gente tenta colocar em pauta quando traz estudos sociolinguísticos, mas, de fato, a gente não pode invalidar, né, o exercício disso na prática, e aí é muito importante. E também a questão do letramento, né, que você traz as potencialidades, as habilidades, né, de leitura, interpretação e compreensão, que são aspectos muito importantes e que eu vejo como um ponto muito positivo aí em seu estudo, né, que você enfatiza isso aí, e é muito importante mesmo, porque vai estar dentro do processo, né, de implicatura da dinâmica de avaliação, inclusive, né, dos estudantes. Então, são dois aspectos que eu acho muito pertinentes, assim, que você traz por último, que mesmo diante de todas as considerações que eu sempre vou trazer, né, em minhas falas, quando for para pautar essas questões em torno de sociolinguística, principalmente porque vou ter Marcux, vou ter a Irandê Antunes, que eu citei antes, né, o Marcos Bunny nem se fala, como referenciais em minha formação. Então, é sempre pensar que eu acredito que o ensino da nossa língua, ele precisa ser reestruturado, né? Assim como a nossa concepção do que é língua e as suas utilizações. Então, a gente já vem ganhando muito mais, né, dentro dessas discussões, desses debates, mas eu compreendo que ainda há, né, algumas limitações nessas perspectivas e que a gente precisa, sim, saber lidar com esses jogos de opressão que vem a partir do exercício do poder, né, através da língua, e que você traz aí de maneira muito significativa. Muito obrigada, Antônio. Eu queria só fazer uma questão interessante. Professor Antônio. Sim. Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Miguel Ifadireu. Estou falando do estado do Ceará, aqui no Nordeste do Brasil. Tudo bom? Eu tenho uma curiosidade, porque eu também estou trabalhando no meu projeto de pós-doutorado, eu estou trabalhando com a influência do pensamento africano, de pensadores africanos nas ciências jurídicas brasileiras. Eu sou professor de instituição da Universidade de Pernambuco, de uma universidade estadual aqui no estado do Pernambuco, e eu trabalho muito com a temática da pós-colonialidade, com a decolonialidade, e eu pesquiso sobre, dentro do curso de Direito que eu leciono, na formação superior de advogados, a gente tem um predomínio cultural do pensamento eurocêntrico, do pensamento europeu. E aí, há cerca de um ano, eu venho desenvolvendo um trabalho começado com alguns autores africanos da filosofia, do pensamento social africano, autores nigerianos, autores angolanos, autores moçambiquenhos, e sobre a incidência desse pensar africano no pensamento jurídico brasileiro, né? Então, a minha ideia é quebrar com essa hegemonia eurocêntrica de que a filosofia que se tem, a base da filosofia do direito, da sociologia do direito, da antropologia do direito, tem que ser eurocêntrica. E aí eu venho recuperando essa leitura, lendo material em francês, de pensadores franceses do Benin, lendo trabalhos em português, eu venho recorrendo a esses pensadores. E aí, a minha pergunta vai a respeito dos grupos étnicos culturais de Angola. Então, assim, eu queria que o senhor está falando da questão linguística, né, do português enquanto a língua oficial, essa perspectiva linguística, semântica, gramatical. E eu queria saber como se dá, dentro dessa sua área de pesquisa, de trabalho, como se dá a parte
do estudo das línguas tribais, das línguas étnicas, do rico panteão banto que tem em Angola. Eu falo especificamente de duas línguas, a língua quimbondo, né, e kikongo. Então, eu queria saber se existem trabalhos dentro dessas línguas tribais, se existe essa tentativa por intelectuais como o senhor de recuperar, fugir um pouco desse ocidentalismo e recuperar essa cultura étnica, essas línguas étnicas, traduzir essa cultura literária, que na maior parte das vezes ela é fruto apenas da oralidade. Se existe dentro de Angola hoje um movimento dentro da linguística ou das ciências sociais para se buscar recuperar essa tradição griot, essa tradição tribal, dessa cultura da oralidade, as religiões animistas, se existe um movimento dentro dessa perspectiva na Angola de hoje. Ok, muito obrigado, Miguel. Eu agradeço a sua questão, uma pergunta muito pertinente e, desde já, também parabenizá-lo pelo seu projeto depois do doutoramento, que é bastante excelente. Fico muito feliz por saber que há trabalhos com maior interesse a nível do continente africano, assim, de uma forma em geral. E, portanto, para responder já de imediato à sua pergunta, há sim, Miguel, há muitos trabalhos a nível da linguística que fazem correlatos, por exemplo, com as línguas étnicas ou as línguas nacionais. E eu posso lhe dar uma primeira referência que é obrigatória, de Amélia Mingas. Ela trata sobre a interferência do português do quimbundo. E, portanto, é um trabalho pioneiro de 2002, se não me engano, e que tem como referência obrigatória para esses estudos. E, se quiser, depois podemos trocar mensagens pelo WhatsApp. O professor Rafael tem o meu e-mail, pode dar-lhe, depois eu lhe envio vários trabalhos a nível de linguística que têm como observação as línguas nacionais aqui em Angola. Portanto, há um outro fenômeno muito interessante. Nós temos que prevalecer esses aspectos. Aqui, por exemplo, além do quimbundo e do kikongo, temos também um umbundo. Por exemplo, no umbundo há dificuldades, ou seja, não existe no alfabeto simplesmente a consoante B no alfabeto da língua nacional umbundo. O que existe é MB. E por existir o alfabeto simplesmente em B em vez de B, todas as pronúncias de algumas palavras iniciais por B soam ambé, ligadas, por exemplo, às vogais. Se, por exemplo, um falante umbundo que tem como língua materna umbundo e não tem nenhuma língua segunda, como no caso do português, pronunciar a palavra banana, ele vai pronunciar banana. Ao invés de banana, pronuncia banana, porque na sua língua materna, relativamente aos alfabetos, ou ao alfabeto, não tem simplesmente a consoante B, mas tem a consoante MB. Portanto, tem essa diferença. Portanto, esses são os estudos também que se faz. Para o kikongo, por exemplo, há uma dificuldade da pronúncia da consoante R em palavras simplesmente com uma só consoante, ou só o R, digamos, normal, não o vibrante. Por isso é que, onde há o R vibrante, ou duplo R, ou dígrafo R, pronunciam apenas com um único R. Assim, na palavra carro, pronunciam normalmente caro. E na palavra caro, com um R, pronunciam como se tivessem dois R's da vibrante. Carro, arame, arrame. Portanto, tem essas dificuldades pelo facto das línguas nacionais interferirem na própria língua portuguesa. E há outros estudos que se vão fazendo a nível disso.
Eu queria também aqui fazer uma referência muito interessante a nível daqui de Angola, e eu faço esse questionamento num novo artigo que eu estou aqui a trabalhar, que posteriormente poderia apresentar. O que se ensina em Angola, eu pergunto, se é língua portuguesa ou gramática da língua portuguesa. E durante a experiência que eu tenho e pelas verificações, o que é que acontece? Nós aqui em Angola ainda ensinamos na sua essência gramática da língua portuguesa, ao invés de ensinarmos a língua portuguesa propriamente dita, ou dita. Quando se ensina a língua portuguesa propriamente dita, nós vamos olhar esses fenômenos da variação linguística. E, olhando para os fenômenos da variação linguística, temos de ter em conta os aspectos culturais. E, olhando para os aspectos culturais, devem fazer inclusão de todos os elementos que vão, de facto, interferir numa determinada língua e que essa interferência não pode ser vista como preconceituosa. Tem que ser vista como elementos que fazem parte do funcionamento da língua de um falante e que, de facto, devem ser, digamos, elementos que podem ser ultrapassados, que podem ser trabalhados no sentido de o falante ter competência linguística e comunicativa numa outra língua. Portanto, é preciso aqui separarmos o contexto dos que dizem a língua de prestígio e aqueles que dizem a língua de marginalização, para evitarmos o chamado preconceito linguístico. Porque quando nós cairmos em preconceito linguístico, vamos explotar vários outros fenômenos, como os aspectos culturais, que devem ter em conta, na sua maioria, as políticas de governo. Vamos ter que cobrar ao governo, ao Estado, a implementação de novas escolas, de professores qualificados com formação. São, digamos, problemas de várias ordens que vão merecer um reparo muito especial naquilo que se tem debatido para um melhor, digamos, ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Portanto, tem aqui a questão do Miguel. Não sei se alguém queria colocar mais uma outra questão. Doutor Antônio King, eu gostaria de agradecer enormemente. Eu acho que esse debate foi extremamente rico. Gostaria de agradecer também as intervenções e problematizações da doutoranda Leice Costa, a intervenção também do pós-doutorando, doutor Miguel Ifadireó. Acredito que nós tivemos, peço desculpas a todos, né, pela dificuldade inicial que nós tivemos com relação à conectividade, né, e à qualidade da transmissão. Esses são os desafios de utilizar essas ferramentas que nós temos hoje para poder fazer as conferências triangulando continentes, mas, de toda maneira, não houve um prejuízo da essência, e eu acho que esse foi o elemento fundamental. O doutor Antônio King traz para a gente reflexões muito salutares e importantíssimas. E, frente à última intervenção do nosso pós-doutorando Miguel Ifadireó, gostaria de deixar o convite, caso o doutor Antônio King tenha vontade de fazer uma nova conferência e estabelecer o diálogo sobre a língua portuguesa e as línguas nacionais africanas, como acontecem os enlaces, como estão acontecendo, e, ao mesmo tempo, o que foi esse processo de síntese colonial, de avanços e retrocessos, né, no campo linguístico, né, a língua também como um elemento de poder, e o português, a língua do colonizador se colocando em Angola. No Brasil, nós temos frações, né, de línguas angolanas, e
em alguns espaços étnicos, né, bem marcados, bem precisos, mas apenas frações. E no português falado no Brasil, nós temos palavras que foram incorporadas, mas nós não temos mais um cotidiano de fala de línguas angolanas faladas no Brasil. Eu acho que esse seria um tema muito pertinente, que seguramente aguçaria o debate, e fica o convite, mesmo não sendo a especialidade do doutor Antônio Kim, mas alguém que vivencia o ensino da língua portuguesa, alguém que estuda a sociolinguística da língua portuguesa a partir de um lugar de fala de Angola. Seguramente o senhor terá muita propriedade para falar. Agradeço a todos e todas. Caso o doutor Antônio queira ainda fazer alguma fala final, algum desfecho, fique à vontade, senão nós já vamos encerrar a nossa conferência de hoje, promovida pela Universidade Interamericana e pela Caô Cabecilha. Bem, eu só queria fazer uma intervenção muito rápida, em gesto de agradecimento. Portanto, mais uma vez reitero o meu agradecimento ao professor Rafael, que tem servido de ponte para essa comunicação entre Angola e Brasil, se assim posso dizer, e, portanto, estamos disponíveis para quaisquer questões. Podem pedir o meu e-mail ao professor Rafael para conteúdos adicionais para quem se interessa nestas áreas, como no caso do professor Miguel. E, portanto, vamos continuar a dialogar, vamos continuar a preparar outros estudos para poder dialogar internamente com o Brasil. Muito obrigado, bem-aja, por favor, cuidem-se. Muito obrigado a todos e todas pela participação, e nós deixaremos gravado essa conferência para que também repercuta de maneira assíncrona, principalmente para a nossa comunidade acadêmica, que também possui algum nível de debilidade, de conectividade, mas que gere uma repercussão nos continentes onde nós estamos participando. Muito obrigado a todos e todas.